Então vamos lá, meus queridos, capítulo de número 4 do livro de Apocalipse na Bíblia. Eu provavelmente ainda não irei entrar aqui no nosso material, porque eu quero trazer para vocês uma abordagem panorâmica sobre o livro de Apocalipse, né? Nós conversamos na aula passada, que foi a aula introdutória, até o capítulo 3, se não me falha a memória. Nós falamos alguma coisa sobre a igreja de Laodiceia, foi isso? Os irmãos que lembram, anotaram? Ainda ia entrar, não chegamos a falar. Bom, então deixa eu fazer uma breve recapitulaçãozinha das igrejas. E aí a gente... até Pérgamo, né? Eu pensei que tinha avançado um pouquinho mais, tudo bem. Então nós vamos partir dessa igreja de Pérgamo. Olha só, pensei que já tinha falado de todas elas. Então, igreja de Pérgamo, capítulo 2, verso 12, né? Bom, amados, eu estou trazendo aqui, na verdade, é uma possível abordagem de interpretação dessas igrejas. Vocês entendem isso, né? Que não é uma palavra final, não é a única abordagem, não é a mais correta, é uma forma de abordar, de interpretar, de entender essas igrejas da Ásia Menor, que é aqui do capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, e elas representando então, foram igrejas reais, tá certo? Houve lá igrejas de fato, pessoas com a igreja que tinha essas características. Então não é simbólico aqui não, aqui é literal. Aconteceu lá no primeiro século. Então a forma de abordagem que nós estamos usando, a escola de interpretação que nós estamos usando, que nós vamos seguir, é a chamada futurista. Tranquilo isso também, né? Quero que vocês entendam tudo, tá bom? Se for preciso eu explico de novo, trago de outras formas. Quais são as escolas de interpretação? Os métodos de interpretação, vocês lembram? Coisa boa, certinho, tudo isso aí vocês acertaram. Vamos lá, vamos pegar a memória. Ler, guardar. É isso? Não, os métodos de interpretação, isso. Histórica, futurista, simbólica e eclesiástica. Exato. Então, são métodos que existem, são métodos que alguns seguem, tá certo? Ou seja, o método de interpretação preterista vai abordar o livro de Apocalipse, vai enxergar no livro de Apocalipse que tudo que está escrito nele aconteceu e ficou lá no passado. Essa é a forma, louvado seja Deus. Essa é a forma, glória a Jesus, a providência chegando. Então, olha só, amados, o método de interpretação preterista vai considerar que tudo que está no Apocalipse, ele se cumpriu lá no passado, tá certo? O método histórico vai considerar que ao longo da história, ao longo desses 2000 anos, isso foi se cumprindo na história. O método futurista, que é o que nós vamos usar, até o capítulo 3, de fato aconteceu na história, ou seja, no primeiro século, melhor dizendo, no passado, no primeiro século, essas 7 igrejas, né? Até o capítulo 3, a partir do capítulo 4 são eventos que ainda vão acontecer, que não aconteceram. Esse é o método futurista, que é o que nós vamos usar e que a grande maioria entende que essa é a forma mais adequada para se interpretar. Mas só para completar, a forma de interpretação simbólica vai considerar que tudo que existe no Apocalipse, tudo, irmão, cada coisinha tem um significado, é um símbolo, é uma representação, tá bom? É a forma chamada também de alegórica, não é? Tem alegoria no Apocalipse, amados? Tem símbolos também, não é? Então, sim, contém, mas não quer dizer que todo o livro, né, de fato é com essa linguagem, tá bom? E aí o eclético que vai considerar um pouco de cada. Então, assim, nós estamos desconsiderando os quatro métodos de interpretação e vamos seguir apenas o método futurista. É o que acontece, meus queridos, como tem aí também algumas vertentes teológicas, ou a gente decide pegar uma e trabalhar nela para entender, ou então a gente vai fazer uma salada, vai virar uma confusão e não se sabe para onde vai. Porque quando se estuda o Apocalipse, muitas pessoas não têm esse direcionamento, não tem uma linha de pensamento. Não tendo uma linha de pensamento, você não chega a lugar nenhum, não tem parâmetro, você não tem critérios,
não é? E aí mistura tudo, aí vira uma bagunça mesmo, vira uma má compreensão, uma compreensão totalmente equivocada. Então nós estamos pegando uma linha de pensamento teológico e aí a gente vai trabalhar em cima dele, tá bom? Então o capítulo de número 2 e 3 vão falar sobre essas 7 igrejas. E aí eu estou trazendo essa possibilidade então, apesar de considerar que essas igrejas são as igrejas que existiram no primeiro século, lá na Ásia Menor, mas eu estou considerando aqui que essas igrejas, de alguma maneira, pelas suas características, elas, não que elas representem, mas a gente percebe que ao longo da história, a igreja foi se mostrando com essas características. Por exemplo, no primeiro século, a igreja de Cristo se mostrou com a característica da igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, aquela igreja inclusive que perdeu o primeiro amor, a paixão, né? Embora doutrinariamente fosse correta, combatesse as heresias, os falsos ensinos, os falsos apóstolos, mas aquela paixão, né, missionária, aquela paixão mesmo por Cristo, no final do primeiro século, isso aí foi se diminuindo. A igreja de Esmirna, então, que as características que é uma igreja perseguida, uma igreja que era pobre, que tinha poucos recursos, mas uma igreja fiel, mas uma igreja que não se dobrou diante da perseguição, né, que foi o Império Romano, que foi onde se matou milhares e milhares de cristãos, no Coliseu de Roma. A gente tem, né, toda a questão da história aí, que vai do ano 100 até o ano 312, olha aí, ó. Então assim, as características de Esmirna apresentam também na história essas características. Aí a gente pega a igreja de Pérgamo, que é o que nós vamos falar então agora, né? Pensei que tinha entrado, então tá ótimo. Então as duas aqui tá tranquilo, né? Essa igreja não, de Pérgamo agora nós vamos entrar. De Esmirna, Éfeso e Esmirna. O significado de casamento, isso, falei então? Igreja misturada, tudo isso. Pouquinho, então tá bom, vamos só retomar, fazer uma recapitulação, vamos embora. Isso, vamos para frente, aí vai acrescentando se der. Então a igreja de Pérgamo, a característica dela é parecida com o que aconteceu na igreja a partir do ano 313 até o ano 600, que é essa igreja que se mundanizou, essa igreja que igreja e Estado, elas se fundiram e ficou as mesmas coisas, né? Praticamente as mesmas coisas, ou seja, o Estado controlava a igreja, né? O imperador que mandava e desmandava, colocava os bispos, que eram os pastores, colocava, tirava, é o Estado que assalariava eles. Então o paganismo entrou na igreja. Aqui é onde surge a Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? A Igreja Católica Apostólica Romana, essa que nós conhecemos hoje, ela inicia aqui, no ano 313, onde Constantino se declara cristão. Constantino era o imperador do mundo, era o que mandava no mundo. Então ele cessou a perseguição dos cristãos, ele se declarou cristão, inclusive, e ele não exigiu nada para que as pessoas se declarassem também cristãs. Tá, o imperador é cristão? Todos nós também vamos ser cristãos, é conveniente, né? Então tem essa questão de o imperador, que é o homem mais poderoso do mundo, diz que é cristão, e ainda ele colocou benefícios para quem entrasse na igreja católica, isenção de impostos. Nossa, irmão, então você imagina só, né? Todo mundo se declarou cristão. Esse cristão chamado, no caso, professo, esse cristão nominal, né? Que é até o que usa aí no popular. Na teologia católica isso não pode, nem existe, mas na teologia popular é assim: eu sou católico praticante e católico não praticante. Mesmo no catolicismo isso não é possível, mas na cabeça das pessoas elas acham que é, né? Então, não sou católico praticante porque não vou às missas, porque não faz, né, não observa todos aqueles rituaizinhos e tal, mas na profissão de fé dela, ela diz: eu sou católico, geralmente por tradição dos pais. Então o catolicismo, ele se dá principalmente no nosso país, porque os pais são católicos, os filhos também são. É uma tradição que se perpetua, mas aí ele fala: eu sou católico não praticante. Mas até no catolicismo isso não existe, não há possibilidade. Como que você professa uma religião e não a pratica? Não tem sentido, inclusive, né? Parece que hoje tem também que os evangélicos não praticantes, né? Então, isso não é possível. Mas a igreja católica surge aqui no ano 313, vai até o ano 600, que é onde aí se mistura com
com o Estado, tá bom? É a igreja mundana, a igreja que se paganizou. Muitos rituais, imagens e um monte de observação e doutrinas foram entrando nessa igreja aí, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira, no verso de número 18, essa igreja, ela é uma igreja chamada de profana, que ela desconsiderava as questões sagradas, começou a comercializar as questões sagradas, vendia-se perdão ou perdões, chamada de indulgência. Se vocês estudarem inclusive a história, né, vai aparecer aí as indulgências que era vendida aqui. A igreja católica, ela enriquece muito nesse período todo, né, do ano 600 até o ano 1517. Por que exatamente 1517? Porque aqui surge o Martinho Lutero, que era um monge, um padre, né, da igreja católica, da ordem dos agostinianos, e aí ele questiona então essas doutrinas católicas, porque a igreja católica dizia que a salvação era por obras, você tinha condição de comprar esses perdões, tinha um monte de coisa que tinha entrado na igreja católica. E aí Martinho Lutero, quando ele leu a Bíblia, principalmente Romanos capítulo 1, verso 16, que a salvação era o justo, eita meu Deus, esqueci, vamos lá, Romanos 1,16, nossa, é quase que um João 3,16 para quem estuda a Bíblia, eu esqueci, Romanos 1,16, se alguém lembrar aí, cite, assim, de memória, me deu um branco aqui, Romanos 1,16, o justo, agora lembrei, na verdade é 1,17, né, amados, 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, quando ele leu aqui, o justo viverá da fé, e aí então ele estudou, lógico, a carta de Romanos, e ele chegou à conclusão, que é óbvia para quem estuda a Bíblia, que a salvação seria pela fé e pela fé somente, né? Era até os 5 solas dos reformados, né, nego? Lembra aí, Marão? Tu lembra? Sola Escritura, Sola Gratia, a fé, Sola Fide, Sola Christus, e qual que a gente falou mais? Só as Escrituras, só Cristo, só a fé, só a graça, até eu esqueci, mas são 5 solas, né? Nossa, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Escritura, sei lá, daqui a pouco eu lembro, mas uma dessas é só a fé, ou seja, a salvação só pela fé somente, as obras não entram como sendo uma obra meritória, tá certo? Ou seja, que dá à pessoa méritos. Então, aqui em Martinho Lutero, em 1517, ele prega lá, né, literalmente, né, que foi na parede, ele prega lá as 95 teses contra a doutrina católica, refutando tudo isso aí. Então aqui, na verdade, mas até aqui, melhor dizendo, as características da igreja de Tiatira apareceu na história, né, do ano 600 ao 1517. Essa igreja onde tinha falsos ensinos, né, heresias, onde as pessoas elas fizeram de fato aí esse comércio com a fé, tá certo? Então a gente percebe aqui onde há a grande reforma, de onde vem o nome protestantes, né, que nós aí chamamos, que nós somos então cristãos protestantes. E aí no capítulo de número 3 vem a igreja chamada de Sardes. Essa igreja de Sardes quer dizer príncipe de gozo ou remanescente, tem esses significados aí, palavra Sardes, né? Remanescente. O que é o remanescente? É aquele que permanece, né? É o que resta. E aqui então, porque na reforma não teve avivamentos, na reforma houve muito mais divisões do que avivamento, né? Porque entrou a questão doutrinária, e daqui inclusive saíram diversas igrejas, a igreja luterana, né? O calvinismo aqui, ele vem com o próprio João Calvino, lógico, e então há muitas vertentes teológicas, há muitas divisões, porque um concordava com o outro em alguns aspectos, outro em outros aspectos, então cada um foi tomando aí uma identidade e surgindo diversas denominações.
Até aqui só existia uma, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Não havia denominações. As irmãs perguntam assim, mas e a Igreja de Jesus? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana era a Igreja de Deus? Não, não era a Igreja de Deus, mas nela continha salvos, né? Porque era a única denominação. Então pessoas participavam, e muitos eram o próprio Martinho Lutero, o Agostinho, o São Tomás de Aquino. Quando a gente fala assim, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, a gente fala assim, eram católicos e tal. A Igreja Católica que se apossou dessas pessoas como sendo propriedade delas, mas não, irmãos. Era gente, sim, era gente cristã, no termo da palavra, era discípulos de Jesus, vou colocar assim para não dar erro, né? Eram discípulos de Jesus. Santo Agostinho, um homem de Deus. O São Tomás de Aquino, um homem de Deus. Estou pegando aqui talvez os mais destacados de toda a história. O santo que eles falam santo é o nome deles mesmo, Santo Agostinho? Ou é porque colocaram santo? É o santo que a Igreja Católica vai atribuir esses títulos de santo, né? Como sendo pessoas destacadas, mas no sentido que a Bíblia ela não aprova, né? Que seriam pessoas talvez assim acima da média, né? Para usar os termos de hoje. Gente, digno de pedir alguma coisa de ser adorado, né? Isso foi sendo introduzido como sendo pessoas que podiam intermediar, inclusive, né? E pessoas que poderiam ser reverenciadas. Então a Igreja Católica pecou nisso, mas não, porque assim, nós devemos honrar os homens de Deus, as mulheres de Deus, não há problema nisso. Só que aí existe um fio da navalha nisso, né? Entre você honrar uma pessoa e atribuir a ela talvez algo que seja indevido, que seja só devido a Cristo. Então a gente precisa ter cuidado. Mas o termo São Tomás de Aquino, o São seria um senhor, mais ou menos, né? Seria esse tratamento de respeito, mas nada, sim. André, você não acha assim, por exemplo, que as igrejas evangélicas hoje estão voltando mais ou menos a esse passado? A gente vai vendo muitas práticas hoje, muitas coisas que são feitas, até mesmo a idolatria, né? Exato. De pessoas, né? Como se estivesse voltando para essa época. Até a questão da salvação, né? Parece que conseguiram limpar, passar uma nova ideia. Exato. Mas como pode ver, né? Recentemente essas ideias. Está mais sofisticada, né? É uma nova ideia, né? Mas que vem disfarçado, mas é muito parecido. A gente tem um jargão, nego, quando a gente estuda a história da igreja, o jargão é o seguinte: quem não aprende a lição da história tende a repeti-la. Então, quando a gente enxerga o cenário hoje em muitas práticas das igrejas evangélicas, a gente percebe esses erros que já se deu na história, de outras maneiras, com outras faces, em dimensões talvez diferentes, hoje um pouco mais sofisticada, como por exemplo você falou de práticas. Então nós temos práticas que são pagãs dentro de igrejas evangélicas, né? Onde você unge objetos, onde você tem crenças que são dualistas, ou seja, que estão se digladiando dois poderes no mundo, né? Satanás e Deus. Então essas ideias são pagãs, onde você tem campanhas que são novenas, você tem votos que são quase promessas, você tem uma série de prática, sacrifício, algum jejum, como sendo penitência. Estou comparando a igreja católica e evangélica. Isso, então a rosa ungida, a caneta ungida lá, que tal. Então são práticas pagãs, isso é inquestionável. Pessoas que são figuras são papas, né? São papas. Então nós temos alguns papas na nossa igreja, esses líderes que parece que estão acima de todo mundo, são pessoas assim que são quase que reverenciadas, chegam na igreja, né? A igreja se põe de pé e tal, tem essas práticas assim, né? Ou chegou a figura que é quase que o centro do culto, os pregadores que estão, na verdade, as suas faces, literalmente, né? As suas figuras nos outdoors e tal. Então a gente percebe que há, de fato, uma espécie de idolatria mais suave, um negocinho mais brando, mas no final das contas parece que não difere tanto. Então nós não temos nas paredes da nossa igreja as imagens, mas no coração dos nossos crentes nós temos muitas vezes esse ídolo. Às vezes é o pastor, é o profeta, é o teólogo. Então hoje a gente tem essas questões. É o cantor, exatamente. Então são figuras que parece que elas se destacam
como se fosse de uma casta superior, né? Mas não quero nem entrar tanto nisso aqui não, senão a gente vai... É interessante a abordagem e tal, é válida, mas é que eu vou destoar um pouquinho aqui da proposta que é da escatologia. Mas, assim, vale a discussão que nós já tivemos em outras ocasiões aqui, né? Mais ou menos isso aí. Então, de fato, a gente percebe que características dessas igrejas se mostraram e ainda se mostram, irmãos. E, inclusive, nas duas últimas aqui, eu vou trazer justamente essa comparação de que as duas são as duas igrejas que são as características hoje. Não é que não tem as outras características, mas elas se mostram mais fortes hoje. Por exemplo, então no ano 1517 até 1750, a igreja de Sardes é o que mais trazia essas características desse período, que é onde houve um remanescente. Aqui sim, então a partir da Reforma Protestante até 1750, onde surgiram os grandes chamados de evangelistas, missionários, melhor dizendo, e avivalistas também, né? Alguns não gostam desse termo, mas é o que a história apresenta aí, avivalistas, que foram pessoas que alcançaram muitas almas, missões aqui se deu muito forte, e aqui houve de fato um povo que foi alcançado, e esse povo foi tão usado por Deus em quase todo o mundo, de uma maneira muito peculiar e enfática, onde surgiu o John Wesley, o Charles Wesley, que fundaram a igreja metodista, né? Wesleyana, muitos missionários. Então aqui na verdade começou esse grande avivamento e essa ênfase missionária, onde aqui de fato um povo se purificou, né? Se a gente pode usar essa palavra, nem sei, mas um povo que de fato eles foram remanescente, aquele povo puro que tinha intenção mesmo de pregar o evangelho, mais nada, não tinha nenhuma outra intenção, não era de fazer nome, não era de fundar a igreja, embora isso foi uma consequência, como eram figuras também. Quando a gente fala assim, a igreja wesleyana, o John Wesley e o Charles Wesley, que eram os dois irmãos, né? Dentre mais outros 15 irmãos que eles tinham, então me parece que eram 17 irmãos, no mínimo, tá? Se não me falha a memória. Inclusive tinha esse negócio que hoje é meio estranho, né? Um casal tinha filhos, era só o casal, não tinha outros envolvidos. Então, sim, Susana Wesley, inclusive, que é a mãe deles, que é a mulher que ela, infelizmente, porque assim, na história, muitas pessoas são injustiçadas, né? Principalmente se for mulher. Aí que colocaram mesmo de escanteio. Então, os homens que aparecem, aqueles... Mas quando a gente estuda a história do metodismo, né, do wesleyano, a gente vai destacar a Susana Wesley, que na verdade esses meninos, imagina 17 meninos, criados mesmo assim no evangelho. Então, é uma pessoa virtuosa, uma mãe que não, diz a história que não se ouvia choro dentro de casa se não fosse por um motivo justo. Olha só, então existia uma piedade muito forte nessa mulher, né, a Susana Wesley. Mas vamos voltar aqui. Então, assim, esses homens não era a pretensão deles, vão fundar a igreja wesleyana, metodista wesleyana, não. Mas os seus seguidores foram quem? O Martinho Lutero, por exemplo, nunca intencionou fazer uma igreja luterana, nunca, jamais, ele nunca fez, e relutou com isso até a hora da sua morte. Ele queria, na verdade, reformar a igreja católica, ele nunca quis sair da igreja católica, mas foi expulso, não tinha jeito, né? Foi excomungado, né? Literalmente e tal, pelo Papa. Mas então essas pessoas, elas queriam pregar Jesus, o evangelho, mais nada, coisa simples. Então o remanescente sobrou, e é a característica aqui, da igreja de Sardes, né? Quando nós lemos aqui, a gente percebe que havia sim essas características. A igreja de Filadélfia, que é o verso 7. Falou que não tinha denominações. O que aconteceu com essas igrejas? Até o ano 1517 não tinha. Aí depois sim, aí foi criando a luterana. Mas essas igrejas da Ásia, o que aconteceu com elas? Elas se desfizeram. Não era igreja assim, o nome, a placa lá estava lá, igreja de Éfeso. Não era isso. Eu sei, mas assim, não tinha denominação. Não deu uma sequência? Não houve. Mesmo depois de Cristo ter falado com elas assim? Não há relato bíblico, Analice, de que, assim, por exemplo, a igreja de Éfeso se tornou uma igreja grande e dela derivaram outras, a igreja de Esmirna. Não há esse relato na história. Aqui eram comunidades, não se sabe quantas pessoas tinham, 20, 30, 40, 50, 1000, quem sabe, mas eram igrejas locais.
essas igrejas locais, elas viviam como comunidade local, não tinha placa, não tinha toda essa estrutura que existe hoje de igreja. Isso aí foi ao longo do tempo, e muito mais depois de 1517. Então elas, assim, o que aconteceu com essas igrejas? Bom, primeiro que não eram templos. Até o ano 312 não existia nenhum templo de igreja, irmãos. A igreja viveu 3 séculos sem ter igreja, no sentido que nós entendemos que é igreja, que é prédio, que é lugar. Eram irmãos que se reuniam numa casa, em algum lugar. Eles se reuniam frequentemente? Sim. Havia lá um líder? Sim. Mas eles se reuniam nas casas, nas praças, é o que diz Atos dos Apóstolos. Então a igreja viveu muito bem, obrigado, durante 3 séculos sem se ter um lugar, um templo. Então o templo é um negócio que vem depois do ano 313, que aí sim Constantino manda e levanta igrejas lindas, arquitetônica, assim, coisa, né, artística mesmo e tal, que são as igrejas católicas que a gente vê aí pelo mundo. Não funcionaria. Hoje Hoje em dia não funcionaria assim, né? Então, de certo modo, está voltando, inclusive no Brasil, essa proposta de pequenos grupos, né, que é sempre ligado a uma igreja, mas assim, que tem crescido, e tem crescido muito, essa questão mesmo de pessoas que estão se reunindo. Entre os desigrejados, irmãos, nós temos que analisar, porque tem igreja convencional, tem tempo, tem dia, tem hora, tem lugar, tem tudo, né? Existem os desigrejados, que é esse que não querem saber mais de igreja, quer servir Jesus assim, sem dar satisfação para ninguém, sem se reunir periodicamente e tal. Mas talvez há um terceiro que não é abordado, pelo menos eu não percebo essa abordagem de um terceiro grupo, que é esse grupo que de fato eles querem se organizar, só que talvez não como essa instituição burocrática, essa instituição tão engessada, né? Uma tradição que não, sabe, às vezes não faz sentido e não quer mudar. Então existe talvez um terceiro grupo que a gente não está aí abordando. Eu digo, aqueles que abordam o assunto. Não, pelo menos eu até agora não tenho visto ninguém falar desse terceiro grupo aí. Não tem, ou é um ou outro, ou é essa instituição ou é o sem instituição, um dos dois. Mas assim, funciona, é igreja. Jesus disse, a minha igreja é 2 ou 3 reunidos. Agora lógico, isso vai crescer, isso vai tomar corpo, vai precisar de um irmão mais velho lá para orientar as pessoas, aconselhar a gente, né? Gente que tem o dom da palavra, que instrua, gente que reparta os dons. Inevitavelmente vai se tornar uma igreja, não tem jeito. Igreja é um mal necessário. Estão entendendo, né, irmão? É um mal necessário. Igreja, estou falando como instituição, é um mal necessário para viabilizar a igreja de Cristo socialmente no reino de Deus. Então, instituição, igreja e reino de Deus são 3 coisas diferentes. Se for ver, esse tipo de igreja ela funciona, né? Por exemplo, os trabalhos missionários, às vezes estão em lugares remotos, aí funcionam dessa forma, sem ter exatamente ali o tempo. Isso é o início, né? É o início de toda a igreja. Na sala de alguém, né? Numa garagem, sei lá, numa tenda, em algum lugar que é despretensioso, não tem formato nenhum de igreja. Então, sei lá, de repente numa salinha, numa empresa. Então são lugares onde a igreja sempre começou, despretensiosamente, na reunião de 2, 3, 4, 5, 6, aí vai crescendo e tal, a necessidade de nos reunirmos mais vezes, de ter um espaço maior, de ter um lugar fixo, né? E aí essas coisas inevitavelmente elas vão tomando corpo, e aí vai se tornando essa instituição. Precisa de um CNPJ, precisa lá de alguém que responda por aquela instituição. Então são coisas inevitáveis, e não é de todo mal. O problema é quando se confunde instituição com igreja. A igreja é maior do que a instituição. A instituição, ela é organização, a igreja é organismo. E dentro da organização tem a igreja, que serve o reino de Deus, que é maior do que a própria igreja, que não tem nada a ver com a instituição. Né, irmão? Então perceba como a gente tem que discernir todos esses detalhes, se não se confunde. Então quando você confunde uma coisa com a outra, dá errado. Você está tratando a igreja como instituição, a instituição como igreja, ou reino de Deus como igreja, ou igreja como reino de Deus. Não faz parte, mas não é tudo. Deixa para lá, né, irmão? Deixa para lá. Vamos voltar aqui. Mas é muito bom conversar sobre isso na matéria específica. Eclesiologia, por exemplo, que nós vamos ter. Não tivemos eclesiologia. A gente vai discutir isso aí, né? Aí vamos, né, assim, pôr tudo na mesa
Vamos ver se a gente lava a roupa suja, inclusive, tá bom? Então, amados, a igreja de Filadélfia, ela, do verso 7 aqui do capítulo 3, Filadélfia quer dizer amor fraternal, né? Essa igreja corresponde nas suas características à igreja avivada e missionária, que começa então a partir de 1750, tá? Desculpa, é aqui que começa, na verdade, esses grandes avivalistas. Eu disse que era na outra, mas não é. De 1517 até 1750, essa igreja que é da reforma, essa igreja onde Martinho Lutero gera reforma, e aí vem o remanescente. Então, o mundo todo era católico, mas pagão, né? Católico no sentido da igreja católica apostólica romana, embora eles falassem de Cristo, mas a vida não era, a grande maioria. Mas aqui tem um remanescente então que aparece, que é a partir de Martinho Lutero aí, se destaca. Em 1750, então, é a característica dessa igreja de Filadélfia, que é chamada de amor fraternal. Olha só, eu sei as tuas obras, no verso 8, eis que diante de ti pus a porta aberta, ninguém a pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, e tal. Então as características aqui é de que Deus abriu uma porta. E que porta é essa? A porta da evangelização, a porta missionária. Então a partir de 1750, onde surge, então aí de John Wesley para frente, é um monte de missionários. Se vocês comprarem um livro chamado Heróis da Fé, inclusive John Wesley está dentro disso aí, Martinho Lutero também, né, que vai contando esses homens. Então a partir do século 16, 15, a partir do século 15, ou seja, 100 anos antes de Martinho Lutero, que ele vai falando do John Hus, por exemplo, e aí vai traçando todos esses até os missionários atuais, né? Atuais que eu digo do século passado, o século retrasado. Então vai trazendo aqui essa característica da igreja missionária, a igreja de fato que... Mas o avivamento missionário... Isso é aqui que... Surge nessa nas Sardes? Na Filadélfia. Eu que acho que fiz a confusãozinha, né, Angela? Desculpa, viu? Mas surge aqui então de Filadélfia, a partir do 1750. Ela vai até que ano? Até o século passado agora, até o início do século XIX, de onde vêm os dois missionários suecos, né? Por conta do grande avivamento que houve lá em Los Angeles, na Rua Azusa, na igreja do William Seymour. Os batistas vieram então lá para os Estados Unidos, tiveram lá o chamado batismo com o Espírito Santo, vieram aqui para Belém do Pará. Como eles eram batistas, foram recebidos pela igreja batista, mas não durou muito tempo, né? Porque a pregação deles e a proposta era de falar em novas línguas, ou seja, a atualidade dos dons espirituais. Então a igreja batista os expulsou também, né? E aí eles começaram então um trabalho em 1910, 1911, e aí fundaram então a igreja chamada Missão de Fé Apostólica, que nós conhecemos hoje como Assembleia de Deus. Então daqui, onde veio também o outro camarada, fruto desse avivamento aí de 1904, lá em Los Angeles, lá da Itália, Luigi Francescon, que é o que funda então a Congregação Cristã do Brasil, que são as duas igrejas do pentecostalismo clássico no Brasil, tá? A gente já estudou história da igreja, não sei se quem estava, lógico, se recorda, a gente foi traçando, né? Aí de onde, por que nós temos toda essa mistura hoje, e de onde saiu, da qual e tal. Mas aí o que acontece? Esse grande avivamento missionário, porque avivamento bíblico, irmãos, do neotestamentário, é entendido como a evangelização das nações. Isso é avivamento bíblico, tá certo? Gritarias, dons espirituais, histerismo, isso não é tido como avivamento bíblico. Avivamento bíblico é tido como evangelização das nações, colheita de muitas almas, vida santificada, separação do pecado, dedicação a Deus. Isso é avivamento no sentido bíblico da palavra. O resto é resto, tá bom? Então a gente precisa ter muito cuidado aí, porque hoje você tem uma ideia muito errada do que é uma igreja avivada, né? Então, vamos ver lá. A igreja que se diz avivada e não tem um missionário sequer que por ela é enviado, eu não sei que negócio é esse, não. É no mínimo esquisito, no mínimo, para não falar outras coisas, né?
Então vamos lá, irmão. Essa igreja de 1750 vai até passa o século então 18, 19 e início do século 20, tá bom? Que é a igreja de Filadélfia, que nós somos frutos. Até hoje nós somos frutos dessa igreja. As igrejas que há no Brasil é fruto disso aqui, irmãos, dessa grande evangelização. Olha aí os missionários vindo para cá e dando esse boom. Ah, mas não havia igreja antes? Havia presbiteriana, havia congregacional, havia batista, no mínimo essas três principais havia, mas aquele negócio, né, irmão, bem acanhado, muito assim, aqui, Brasilzão desse tamanho, então um aqui, outro ali. Depois que vieram sim os dois missionários aí, como fruto desse avivamento, aí deu uma explosão aqui, né, assim, absurda, principalmente depois da década de 50, 60. Então, década de 50, que é chamada de segunda onda, nossa, aí esse Brasilzão assim foi se espalhando. Década de 60, 70, 80 e 90, irmãos, então aí foi uma explosão enorme, né, de evangélicos. Tanto é que hoje nós temos 45 milhões de evangélicos, no mínimo, no nosso país. Lógico, nominal. Vai ter. Quer dizer, os não praticantes estão no meio? Estão no meio. Tá bom? Então, ou seja, nós ainda convivemos com essa igreja hoje. Ainda há hoje a igreja com essas características, ou seja, de gente que quer fazer missões, ganhar almas, evangelizar, de uma forma um pouco mais reduzida, talvez de 15 anos para cá. Até 15 anos atrás, essa era talvez a maior característica da igreja brasileira, não é? Eu estou falando representada pelos pentecostais. Embora os reformados, os históricos, estão há 500 anos aqui, mas não fizeram um décimo do que os pentecostais fizeram em 100 anos. Eles não fizeram em 500, os pentecostais, os reformados deviam olhar para as igrejas pentecostais, porque só critica, né? Só mete o pau, mas devia olhar, porque existe algo de bom, que essa ação talvez do Espírito Santo, de uma maneira mais enfática, onde pega o leigo, o despreparado, e ele vai e fala de Jesus numa cadeia, e lá surge a igreja, vai entre os índios, vai no interior, sem estrutura nenhuma, e lá Deus faz alguma coisa assim que se impressiona, e daqui a pouco tem uma igreja. O que as igrejas históricas deviam fazer? Deviam ir lá e dar suporte para esses irmãos, em vez de se fecharem, meter o pau e dizer que é todo mundo despreparado, né? Então, o que se tornou a igreja brasileira hoje? É culpa do pentecostalismo? Também. Mas e os nossos irmãos que tinham então a palavra, a estrutura, a organização, a teologia, não fizeram nada para dar suporte? Então os dois igualmente são responsáveis por essa bagunça que tem hoje aqui, né? Então quando a gente vai falar assim, aí os batistão, os presbiterianos, os metodistas, os congregacionais, a gente não tem nada a ver, a gente tem uma doutrina boa. Financeiramente eram muito melhores, tinha toda a estrutura. Eles tinham a prata e ouro, só não tinham levante e anda em nome de Jesus. Gostou dessa, Juntava um com o outro, né? Hã? Juntava um com o outro, tá certo. Então assim, amada, a navalha tem que ir na carne de todo mundo, né? A gente não pode defender a nossa tradição, a nossa denominação. A navalha tem que ir nas nossas carnes, nas nossas responsabilidades. Então o pentecostalismo ele se descambou por um negócio estranho e deixou também a desejar na questão da ênfase no estudo bíblico. Sim, mas e os irmãos que tinham então? Por que eles não deram suporte? Por que não chegaram junto? Porque eles diziam assim, olha, nós estamos aqui, o reino é o mesmo, o Jesus é o mesmo, o evangelho é o mesmo, vamos dar suporte para vocês. Por que não abriram os seminários de teologia para os pentecostais? Aí os pentecostais tiveram que fazer os seus. Graças a Deus tem mudado hoje bastante, até que está bom. Muito escritor, muito teólogo, inclusive, pentecostal, né, vindo dos Estados Unidos, eles têm jogado um monte de livros aqui. Estou falando assim positivo, né? Estão trazendo aí um monte de teologia boa, a teologia pentecostal. Nós temos inclusive nativos, ou seja, brasileiros teólogos pentecostais excelentes, que não deixa nada a desejar, porque a teologia sempre foi predominantemente europeia e vinda da Alemanha, né? Então, que é onde nasceu lá, né? Reforma e tal, isso tudo aí. Mas vamos lá, que é assunto. Percebe que sempre quando a gente mexe na história, nossa, irmão, aí tá pano para manga, hein? E eu acho muito bom a gente ter essa clareza, essa visão, esse senso crítico, esse discernimento, e a gente traz para hoje para
cada um confessar os seus pecados e tentar repará-los, né? É que cada um joga para o outro. E está todo mundo errado, Deus é certo, né? Na história. Então vamos lá. A igreja de Filadélfia. O versículo de número 14, que é a igreja de Laodiceia. Laodiceia, ela representa então a igreja dos dias atuais nesta dispensação. A igreja de hoje. Qual é a característica dessa igreja? Uma igreja que tem estrutura, que tem povo, que tem dinheiro, que tem tudo humanamente falando, mas é gente acomodada, vivendo dentro do seu conforto, vivendo para o seu mundo, dizendo: nós temos tudo, nós não precisamos de nada. Diz aqui, nós temos, aliás, Jesus dizendo, né, que eles diziam: vocês dizem que é rico, que está enriquecido, que de nada tem falta. Só que Jesus diz: vocês são desgraçados, miserável, pobre, cego e nu. A característica da igreja de hoje, inclusive, quase que no âmbito mundial, irmãos, salvo poucos países aí, mas a igreja evangélica no mundo, protestante no mundo, irmãos, vamos pegar o Brasil. Vocês acham que não tem tudo isso? Ou seja, não tem muito, é rica a igreja, a instituição evangélica, ela é riquíssima no nosso país. Movimenta dinheiro que só Deus sabe, porque às vezes nem os seus líderes sabem de tanto dinheiro que movimenta. As estruturas arquitetônicas, nossa, coisa assim bilionária. E os líderes, então, esses papas, milionários. Não quero falar, porque vocês sabem, está aí na praça para todo mundo ver, é motivo de crítica, inclusive, que um camarada no Rio de Janeiro, né, tinha bigode, não tem mais, vou falar quem é, não precisa falar, questão de ética, eu vou falar. Então o cara tem um patrimônio de 12, 14 milhões de reais, em um estado falido como o Rio de Janeiro. Um líder evangélico tem um patrimônio de 14 milhões de reais, vivendo numa mansão com guarda-costas. Isso passou aqui no lá que o domingo é o Fantástico na Globo e na Record, o que é lá? Isso. Cabrini, isso, não é? Então mostrou a vida dele de quase um magnata, um blindado. Estou citando ele, que é uma das últimas bolas da vez que está aí. Mas a gente pegar outros mais aí, das denominações, as principais, a gente percebe o Rei do Gado, por exemplo, o Agenor Truque, o outro lá que foi preso lá com dinheiro que estava entrando nos Estados Unidos e tal. Não, isso. Outros mais, amados, tá? Eu estou falando aqui porque é uma questão, o espaço é esse, para a gente abordar criticamente, né? De uma forma crítica, mas não de murmuração, para a gente perceber esse cenário que, de fato, parece sim com essa igreja. As características da igreja de hoje, amados. Agora preste atenção aqui, para que a gente não tenha uma abordagem errônea também. Quando eu disse que essas duas igrejas, ou seja, a Filadélfia e a igreja de Laodiceia, elas são características que mostram a igreja de hoje. Então, na igreja de hoje evangélica, vamos pegar o nosso país como exemplo. Tem tanto pessoas que estão fazendo esforço missionário, gente que quer pregar o evangelho, e por outro lado, há essa estrutura acomodada, essa membresia de igreja evangélica que são ricos, não está nem aí com o evangelho, com o reino de Deus, com nada. Igrejas preocupadas com o conforto interno, que abriga para levantar dinheiro para pôr ar-condicionado, para ter uma reforma, para embelezar o negócio. Isso é de todo errado? Claro que não. Só que em detrimento da obra missionária é pecado, amados, certo? Pecado grave, não é? Porque está se construindo um império para esse mundo, uma Babel para esse mundo, e não está usando os recursos que Deus deu para alcançar vidas, para falar do amor de Cristo. Então, assim, a gente percebe que há, né, essas preocupações, e aí, porque virou de fato um negócio rentável demais. Vocês sabem que a Igreja Universal, ela não é nem considerada igreja, ela é vista como empresa disfarçada de igreja. Já tem jurisdição, olha só, já tem jurisdição para julgar os casos que estão chegando na Polícia Federal a respeito da Igreja Universal, que não é igreja. Aos olhos deles já é uma empresa disfarçada de igreja, só para que vocês entendam essa dinâmica toda e esse olhar das pessoas para essas estruturas, né,
que servem de fato para lavar dinheiro, muitas delas. A Igreja Universal que é a doida da casa, né? Todo mundo vê e fala, é ela mesma. Mas e tantas outras. E essas que até um tempo atrás era considerada como igreja evangélica séria, que tem uma certa tradiçãozinha, 100 anos, alguma coisa assim, ela, lógico que não chega a esse escândalo, a essa dimensão toda que se tornou a Universal, a plenitude do trono, não sei das quantas, sempre esqueço do rei do gado lá. O nome? A Mundial, né? Então elas tomaram proporção assustadora nessa questão, e isso é escancarado, escândalos e tal. Mas e tantas outras, né, que de alguma maneira tem se tornado também. Então, quando a gente pega, a gente pensa às vezes que é só as pentecostais e a neopentecostais, mas tem o tal do Enéas Tonini nele, não sei se você sabe, né? Houve, e morreu até, né? Ruim de falar do nome que já morreu, né? Mas eu não estou nem falando que ele não é homem de Deus, mas Eu li o livro dele. é bom, inclusive, e eu considero um homem de Deus. Ele fala dos pentecostais, ele fala para a gente olhar para eles. Sim. Né? Porque acho que ele se deu conta de que como você está falando, né? Dos batistas, porque ele é batista. Né? Exato. Um grande homem de Deus. É lógico que é um batista assim meio fora da curva, né? Ele estudou a convenção batista? Mas é fora da curva, né? O Enéas Tonini já não é aquele mais. Mas ele falou para olhar para os pentecostais, Isso. porque querendo ou não, Deus agia. Claro. Deus age, né? Às vezes Sim. a gente olha assim, parece que é um povo doido, sem. Não é? Né? Meio... Existe um grupo, como o Paulo Romero diz, existe uma ala pirada do Enéas Tonini. E quem está falando é um assembleano, que é o Paulo Romero, né? Ou seja, aliás, não é assembleano, mas toda a origem dele é assembleana. É a Igreja Cristã da Trindade, né? Mas ele é um pentecostal e uma pessoa na teologia excepcional, melhor do que muito reformado aí, é fato, e até mais completo, eu julgo, eu entendo. Mas o que acontece? O Enéas Tonini, por exemplo, houve um problema de questão porque a estrutura é muito grande, é muito dinheiro na mão dos homens, irmãos. Né? Então é muito complicado você lidar com tudo isso. O dinheiro é algo que o ser humano tem dificuldade de lidar. O dinheiro você subjuga ele aos pés de Cristo, ou ele vai te complicar mais cedo ou mais tarde, ainda que não seja um mau caráter. Não é questão do mau caratismo nem sempre, como é o caso do Enéas Tonini, mas talvez fugiu do controle dele algumas questões, e aí, irmão, o diabo aproveita isso, e aquilo que não é o diabo é o povo mesmo ruim, né? Os próprios crentes. Então, assim, a questão é que todas essas características nós percebemos nessas igrejas, e quando nós comparamos ao longo da história aqui, fazem sentido, é algo que faz sentido. Vou repetir, não é a única abordagem, não é a melhor, não é a verdadeira e a absoluta, mas faz sentido essa abordagem aqui, por isso que eu estou trazendo para vocês, quando a gente compara. Agora, falando em igreja, essa era uma igreja, como a gente aborda? Igrejas locais. Quando a gente estuda o Apocalipse, não, eram igrejas das 7 igrejas lá da Ásia Menor, uma pertinho da outra, né? Na cidade de Éfeso, na cidade de Sardes, na cidade de Tiatira, na cidade de tal e tal e tal, então eram igrejas locais. Mas as suas características, por ser o número 7 no livro de Apocalipse, tem uma representação, que é uma totalidade. Então é verdade que essas características se mostraram na totalidade da igreja ao longo desses 2000 anos? É verdade também que em uma única igreja pode haver pessoas com todas essas características, gente que perdeu o primeiro amor, gente que é fiel, pobre, perseguido, mas não nega o nome de Jesus, gente que é mundana, gente que e tal. Pode também. Então a gente também pode pegar isso aqui e extrair para nós, porque existe a abordagem teórica, teológica, e existe a aplicação prática. Se a gente não trouxer essa aplicação prática para nós, a gente vai ficar só com a teoria, amados, que eu acho um pouco inútil quando a gente não aplica na área da vida, né? Irmã Cláudia, queria falar alguma coisa, eu não deixei. Esqueceu? Não, eu ia perguntar assim, toda essa igreja, esse lugar é a igreja que o senhor falou hoje, né? E esse povo que aceitou Jesus, como é que fica? Sem uma estrutura. A estrutura dele, tipo, o que você está falando, a universal, né? Porque lá, né, a doutrina deles tal, mas é um movimento de dinheiro. E os membros, como é que fica nessa situação? Em que sentido? Se são salvos ou não são salvos? Aí foge do meu campo de avaliação, não é da minha jurisdição isso.
Já não, eu não julgo isso e não, eu acho. Né, da participação. Não, eu acho que não existe nenhum ser humano capaz de julgar essas coisas. Irmãos, Deus tem gente salva em tudo quanto é lugar, onde a gente menos acredita que tem. E onde a gente julga, não, ali é uma igreja séria, vocês acham que 100% da membresia é salvo? É gente convertida? Claro que não. Então assim, existe, Deus tem filhos que a igreja não tem, e a igreja tem filhos que Deus não tem. Então há gente salva na Universal, Chico? Deve ter. A gente salva na Assembleia? Deve ter. Na Batista? Deve ter. Como não tem? Na Presbiteriana? Deve ter. Na sua? Deve ter. Se preocupe se é você ou não. Eu sou. Então tá bom, calma. Desculpa, eu não entro mais nesse assunto. Então assim, amados, essas coisas, a gente só... Ah, claro, falou assim. Eu nem ia pra igreja. Eu não estava indo pra igreja, será que Você não está todo dia se matando a sua carne, que é uma igreja. Amados, o que acontece? Quando a gente estuda então os 3 primeiros capítulos aqui de Apocalipse, a gente percebe que é de fato um acontecimento histórico, tá certo? É um acontecimento histórico. Essa igreja, de alguma maneira, ela nos traz lições que servem para nós hoje, e a gente precisa olhar para cada uma delas e avaliar isso no âmbito pessoal. Essa é a minha preocupação e tem sido com vocês, embora seja inevitável e também saudável que a gente pegue isso e compare no ambiente coletivo, né? No ambiente de avaliação geral. Mas o que mais nos interessa como estudantes da Palavra de Deus é o que isso tem a ver comigo, pessoalmente. Isso vai servir, claro, como critério e para a gente avaliar e discernir a doutrina de onde nós convivemos, as pessoas que nós ouvimos, lógico, e é muito bom, mas a questão é sempre, e de vez em quando eu brinco com vocês aqui, mas no sentido bom, cuidado, amados, porque a nossa tendência sempre é essa, né? Quando a gente discute aqui, pensar logo em meia dúzia, em pastor fulano, em igreja tal. Essa é a nossa tendência natural. Tá errado isso, eu conheço, é na minha própria igreja, é meu pastor, é o líder, não sei das quantas. Mas calma, a preocupação maior que nós temos que ter, mas será que sou eu que me enquadro nisso? Será que essa igreja aqui de Éfeso, será que não sou eu? Não é o meu comportamento, não tem sido a minha vida com essas características? E da igreja de Esmina, e da igreja de Sardes, e da igreja de Tiatira, e de Pérgamo, e de Filadélfia, e de Laodiceia? Será que essas características não dizem respeito a mim? Aí sim, a Bíblia vem e faz uma ressonância, né? Melhor do que magnética, que vê a alma, não é nem só os ossos. A magnética vê os ossos, eu acho só, né? Aqui vê a alma, som do espírito, e aí a gente é sondado por Deus, e nessa sondagem que a palavra de Deus faz em nós, então nós somos confrontados com a palavra, incentivados, exortados pela palavra a tomar uma atitude. Então há essa vantagem de estudar a palavra de Deus dessa forma mais detalhada, né? Em comparar com a nossa vida. Vocês têm alguma coisa a falar? Fale agora ou depois do intervalo. Caros para sempre jamais, que é isso? Tem? Não posso? Depois dos comerciais? Nós voltamos? Então tá bom. Vamos lá.